Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 310. Very good! Muitas vezes, nos avizinhando do mundo espiritual, através do processo do desprendimento, porque nós fazemos um descoplamento. As células começam a se entorpecerem. Quando o sono vem chegando, vem se aproximando, as suas células começam a ganhar uma espécie de perturbação positiva. E os laços fluídicos que atam o corpo espiritual ao corpo físico começam a se dissolverem. E você vai tendo um afastamento gradual do veículo físico, do carro fisiológico. E neste momento, quando não está operada ainda o desdobramento, você pode perceber a realidade espírita ou espiritual ao seu redor. É normal, por exemplo, a pessoa escutar chamamentos, ver vultos ou ainda cores. É conhecido este processo também de estado hipnagógico ou estado fractal. O estado hipnagógico é muito fértil, é muito rico de acontecimentos espirituais. Muitas pessoas neste estado têm medo, porque são atacadas implacavelmente por obsessores, por vampiros magnéticos, por verdugos, criminosos do campo espiritual. É neste momento que a pessoa volta de chofre em solavanco para o corpo e volta como que assustada, ou ainda como se estivesse caindo de uma alta altura, ou de uma altura considerável, para sermos mais corretos, de uma altura considerável. Imagina aquele choque acontecendo. Por quê? Porque estava em decolagem, em desprendimento. É o processo que nós dissemos o estado hipnagógico. Inclusive, o gênio Allan Kardec trata isso nas questões ou na questão 400 e seguintes do Livro dos Espíritos, quando nós estamos em contato com o plano espiritual. É neste momento que vai valer a pena todos os seus empreendimentos para o bem, todos os seus esforços para ser uma pessoa boa. Então, se você está no caminho da transformação moral, através do conduto da reforma íntima, você está angariando sucesso. É neste momento que você começa a ter contato com espíritos das dimensões luminíferas, espíritos sóbrios, lúcidos, espíritos que propalam o amor. Adriano fez uma observação. Todo CADEF tem uma moto de fundo. Adriano, meu querido amigo, um abraço, beijo no coração. O Adriano que acompanha-nos no YouTube, sempre eu vejo as perguntas, as colocações do Adriano. O Adriano falou esses dias, todo CADEF tem uma moto de fundo. Acabou de passar uma moto, e eu lembrei do Adriano. Adriano, beijo no coração. Então, meus irmãos, é neste momento, quando estamos saindo do corpo, que vemos a importância da reforma íntima. Aí você não tem mais assaltos, não tem mais perseguições, não tem mais desajustes. Pode até ter perseguição, mas não será perturbado, porque a perturbação, ela está em seu interior e manifesta para fora. Você pode sofrer ataques, mas não ser atacado. Você pode sofrer injunções, mas não ser realmente perturbado em sua estrutura emocional,
psicológica e sobretudo espiritual. Daí a razão de mantermos contatos estreitos com a reforma íntima. A reforma íntima faculta uma mudança intrínseca em seu ser. E quando você começa a sentir a decolagem, quando você começa a sair do corpo e registrar o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, onde nós um dia estaremos, que é a nossa pátria espiritual, de onde chegamos um dia e para onde vamos retornar. Então, quando você começa a adentrar na sua verdadeira casa e você está ajustado, este transe, este acontecimento, ele se dá de uma maneira muito prazerosa e rica espiritualmente. Ao passo que, quando você não cuida das suas emoções, não zela pela ordem emocional, você realmente não fiscaliza, não administra, acaba não policiando o seu mundo interno, o que acontece? Você fica exposto, porque tudo é vibração. A física quântica já vem provando que tudo é vibração. Há algum tempo já sabemos disso. Esforços de ícones da ciência como Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein e grandes outros gênios já vêm dizendo que o universo é energia. Energia condensada e energia em uma dimensão que nós ainda não conseguimos analisar, mas são energias. Então, quando você está atuando, na verdade está fazendo permutas, você está atraindo ou está repelindo. Não só situações, mas pessoas também. Então, quando você está vibrando, quando a sua mente está em uma sintonia malsã, desequilibrada, desajustada, desorganizada, o que vai acontecer em primeira instância? Você vai atrair espíritos desequilibrados, enfermiços, sádicos, déspotas, aqueles que querem incutir em você desequilíbrios consideráveis e você não consegue sair da malha. É como, por exemplo, aquele inseto que acaba conhecendo a teia da aranha, e quanto mais ele se bate, ele se move, ele fica preso, e a aranha, claro, ela vai fazer dele a sua vítima, e isso acaba sendo perigoso. A mesma coisa se dá conosco. Então, quando nós estamos desajustados, não estamos cuidando dos nossos mundos emocionais, porque temos mundos. Nós somos revestidos de camadas. Não temos a cebola. A cebola não é composta por várias camadas que se justapõem. É a mesma coisa a nossa personalidade. Tem camadas. Além do que, nós esquecemos o que fomos no passado. Os espíritos estão nos intuindo, questão 394, o que fomos, esquecimento do passado. O que fomos no passado, os ignoramos. Não sabemos o que fomos no passado. Então, dentro de nós, existe tudo um cortejo, tudo uma situação de personalidades. Nós não temos as personas, que são máscaras. São máscaras, as personas. Então você se apresenta para as pessoas com máscaras. Inclusive dentro da própria psicologia, do campo psicológico, a máscara é um mecanismo de defesa. Claro, você precisa muitas vezes usar máscaras para poder viver bem, viver e conviver. Porque você vive além do que convive. A questão não é só viver e conviver também. E para que haja uma boa convivência, viver com quem? Com qual pessoa? Em que circunstância? Daí a questão convivência. Ciência da convivência, ciência de viver bem com quem? Convivência, ciência de viver bem com quem? Então, se você quer ter a ciência de viver bem com quem ou a convivência, você precisa cuidar do seu campo emocional para que você não se desajuste. E muitas vezes você usa a persona. A persona são verdadeiras máscaras que você estipula dentro de uma circunstância com uma determinada pessoa. Com o padre, você tem uma persona. Com o subalterno, tem outra. Com a esposa ou com o esposo, outro ainda, ou outra persona ainda. Então você está fazendo uso de várias subcamadas. Para quê? Para se apresentar em a vida. Você não vai ser tal qual você é. Se você for ser tal qual você é, com os seus limites, com os seus entraves, com os seus achismos, uma que você será insuportável muitas vezes. As pessoas não vão aguentar você. Digamos que você está em processo de transformação. Nós estamos em processos de transformações. Nós estamos em processo de transformação. Você ainda não é aquela pedra lapidada. Não, ainda não é. Você está se esforçando para ser. Você ainda tem dentro de você sentimentos malsãs,
malsãos, desequilíbrios psicológicos, emocionais, é irascível muitas vezes, é explosivo, tem estados de bipolaridade. Então você vai ser tal qual você é, sem máscaras, sem personas. Se você fizer isso, você não vai ser bem aceito. Então você usa a máscara até para uma proteção psicológica. Muito bem, então o que acontece? Então nós saímos do corpo e saímos com essas máscaras. E eles atuam em nós, as entidades espirituais que estão ao nosso redor, atuam em nós quando não fazemos a varredura interior, quando não esculpimos em nós o Jesus, não o Jesus dentro da crucificação, ou Jesus teológico, ou Jesus igrejismo. Nós nos referimos ao Jesus liberto, ao Cristo liberto. A proposta de Jesus liberta, o amor redivivo. Então quando você traz Jesus, porque Jesus vai voltar, alguns dizem, Jesus vai voltar, mas voltar para onde? Onde ele foi? Voltar? Que história é essa? Alguém volta se ele saiu de algum lugar, mas Jesus nunca sai da intimidade do nosso coração. Então ele não precisa voltar de canto algum, porque ele nunca saiu, ele está dentro de você. Não só Jesus, o Buda, inclusive os budistas dizem, todos nós temos o Buda interior, porque Buda em sânscrito, em bom sânscrito, remete-nos à iluminação. Buda, iluminado. Bhagwan, o Osho também é conhecido como Bhagwan, o abençoado. Então, na verdade, Jesus nunca se apartou de nós. Jesus está dentro de nós. Jesus, Buda, Krishna, Forru, Zoroastro, Zarastruta, eles estão na nossa intimidade. Lao Tzu está em nós. Então quando nós na verdade dizemos, ele vai voltar, ele precisa ressurgir, na verdade trata-se de um esquecimento, de uma ignorância espiritual, porque estes seres estão em nosso interior, Deus está em nós. Deus está em nós, as sementes divinais estão aqui, esperando nós germiná-las. Compete a nós, ninguém vai fazer isso. Deus não vai fazer nada por você, Buda não vai fazer nada por você, ninguém vai fazer nada por você, sua esposa, seu filho, seu vizinho, seu patrão, a sua sogra, seu avô, o seu bisavô, ninguém vai fazer nada para você. Isso compete a você, é você que vai fazer, é pegar a enxada e trabalhar, é pegar a charrua e fazer o que é necessário. Enquanto você acreditar que alguém vai fazer alguma coisa para você, acreditar nesse Deus antropomórfico, um Deus revestido de carne, que história é essa? Um Deus que vai fazer alguma coisa para você? Esse Deus não existe. Em primeira instância, esse Deus não existe, a não ser na cabeça de algumas mentes infantis. Esse Deus antropomórfico, ele não tem razão de ser. É um Deus precisando realmente de ajuda, de atendimento, porque ele é confuso, uma hora ele é certo, uma hora ele erra, uma hora está indeciso, uma hora não. Veja, por exemplo, o Antigo Testamento é um Deus que está se reajustando. Ele precisa de um grande psicoterapeuta chamado Moisés, Abraão, Araão e aqueles outros todos. Por quê? Porque uma hora ele chega, Noé barbudão, eu não sei o que eu faço, será que eu destruo todo mundo ou eu deixo uma parte só? O que eu faço? Mas tem pessoas boas, eu me arrependi, e chora, e fica triste, e faz biquinho, e fica desesperado, aí tem crises emocionais. Esse Deus não existe, não sei, na cabeça de alguns que querem propalar um Deus desajustado, um Deus desordenado, um Deus que está precisando fazer reforma íntima. Tem cabimento um negócio desse? Não. O que nós vemos é um Deus quântico, é um Deus einsteiniano que nossa mente intelectiva não tem capacidade de adentrar numa magnitude desta monta. Nós não podemos sondar, percrustar de perto, sondar as intimidades de um Deus desse. Nós podemos apenas sentir, inclusive nós falamos aqui, estamos sentindo a presença dos bons espíritos, começa a falar de Deus, ficamos realmente empolgados no bem. E Deus, não precisamos sentir o que é Deus, analisar Deus dentro do campo intelectivo, isso é impossível, não tem como analisar Deus. É mais fácil você colocar toda a água do oceano num copo do que compreender Deus através do intelecto. Perguntaram para São Francisco de Assis, se você não me perguntar, não me questionar o que é Deus, eu sei. Se você me perguntar, eu já não posso dizer. Porque a nossa palavra, por mais que ela seja empolada, rica, contornada de riquezas fraseológicas, com impactos realmente com impactos para nos persuadir ou para nos impressionar para o bem, por mais que usemos as palavras empoladas, portanto, para dizer o que é Deus, ainda assim elas são muito pobres e não pode expressar nem de longe que é Deus. Então é isso, meus irmãos, vamos fazer a reforma íntima, nos preparar interiormente para que alcancemos Deus. Nos preparar interiormente, através da reforma íntima, interiormente, a mente interior, fazer o quê?
a meditação interiormente, mente de pensar, interior, pensar dentro, para dentro, não para fora, não ficar só projetando o pensamento para o externo, mas para dentro, interiormente, a mente do interno. Quando você faz a mente do interno, que é meditação, que é o ato de medir a sua ação, medita, medita, ditar, eu dito, tu ditas, medita, fale algo, eu estou meditando, ação, meditação, ação de executar uma autoafirmação, que é meditação. E você pode fazer e deve fazer a meditação para você escapar das algemas ou dos grilhões que entravam no rumo aos avanços espirituais, ok? Sejamos arautos do sucesso, da boa nova, arautos da paz, da luz, da fraternidade. Dentro de você existem todas as sementes do bem. Germine-as o quanto antes para que você seja feliz. Gostou deste vídeo? Né? Se gostou deste vídeo, dá um curtir, ajude-nos para que outros corações alcancem esta mensagem. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good. Prana.